verso 18 até o verso 25 do capítulo 2. Nosso tema é a vida de servos cristãos e a confiança no Senhor. Capítulo 2, do verso 18 ao 25, diz a palavra de Deus. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Vamos orar. Deus, orienta o teu povo por meio da tua palavra. Vem nos pastorear e nos alimentar com as escrituras. Vem me ajudar, Deus, a pregar a tua palavra, que não tenho nenhuma dignidade para isso. Mas eu suplico que o Senhor tenha misericórdia de minha vida. Tenha misericórdia do teu povo que aqui está, para ouvir o Senhor falar. Fala, Senhor, a nós. Tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajuda a te amar cada dia mais. Assim oramos por meio de Jesus nosso Senhor. Amém. 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 Deus seja louvado. Pode assentar-se, meus irmãos. A vida de servos cristãos e a confiança no Senhor é o nosso tema. Nós vimos na última exposição da primeira carta de Pedro que o apóstolo, ele fala que todos os irmãos, todo o povo de Deus, ele precisa ser submisso às instituições humanas. Porque toda instituição humana foi dada pelo Senhor, por Deus. E uma vez que desobedecemos às instituições humanas, acabamos desobedecendo ao Senhor, que as instituiu. Pedro apresenta nossa sujeição a instituições específicas, e aqui no presente texto ele vai falar de servos e senhores, patrões e empregados, escravos e senhores. A passagem vai tratar de escravos domésticos, isto é, servos que trabalhavam na casa dos seus senhores. É muito mais provável que seja servos domésticos à luz do texto, porque logo depois Pedro fala da submissão das esposas, no capítulo 3, verso 1, dizendo que existe um cabeça no lar. Capítulo 3, verso 1 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas. Pedro usa a palavra igualmente para referir-se à esposa com relação aos servos. Ele não está colocando as esposas no mesmo nível dos servos. Pedro não está preocupado com estas coisas, ele está preocupado com a hierarquia e dizendo que na casa há um senhor e um dono, e um cabeça que guia todas as coisas. Há um provedor da casa. Da mesma forma de pensar, tem um apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, dizendo: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores. Efésios 6, verso 5. E ele escreve esta porção exatamente logo depois de falar que as esposas estejam submissas aos maridos. Efésios 5, verso 22. Está dizendo para os servos com isso que assim como as esposas
eles devem submeter ao chefe da casa como se estivesse submetendo a Cristo. Cristo é o nosso ponto central. A nossa submissão deve ser totalmente a Ele, em todas as instituições. Por esta razão, parece que Pedro fala mais de forma direta aos escravos domésticos. Além do contexto, a palavra que Pedro usa para servos não é doloi, mas é oiketai, que vem de oikos, de casa. O que corrobora que são escravos domésticos, servos que trabalhavam nas casas dos seus senhores. É o que o contexto nos diz, mas tem uma aplicação muito mais ampla para nós hoje. Nós precisamos entender que Pedro, ele não tem em mente a instituição da escravatura em si mesmo. Embora ele se mostrasse ao lado dos servos, porque o verso 21 diz, porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu em lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Na época em que Pedro e Paulo escrevem, seria praticamente impossível uma abolição de escravatura. Teria que ser feito pelo derramar de muito sangue, e certamente não seria bem sucedido. Nessa situação, era muito mais prático um pastor, como Pedro era, dar instruções, estimular os escravos a lidar com a escravidão de maneira construtiva, até poderem obter a sua liberdade. As pessoas ficam espantadas em acharem escravos nas Escrituras e principalmente no Novo Testamento. Mas deveriam entender que o apóstolo ou os apóstolos escreveram em uma época que existiam muitos escravos e eles, de maneira muito pastoral, eles ensinavam como devemos viver, como os senhores devem tratar os seus escravos, os seus servos, e como os servos devem viver com os seus senhores. John Murray, dizendo sobre esse texto, ele fala que o Novo Testamento não legitimiza a escravidão, mas ao mesmo tempo também não proíbe. No entanto, como disse ele, todas as sementes para a abolição da escravidão foram plantadas no Novo Testamento. Se nós temos hoje a abolição da escravidão, a semente ela veio do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante do que falamos, nós podemos entrar num assunto que o apóstolo se preocupa. Os servos precisam ser submissos aos seus senhores. Então, o primeiro ponto é servos cristãos. A exortação de Pedro foi logo aí no verso 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato ou cordial, mas também ao mal ou ao perverso. Deus ele mostra por meio do apóstolo que nós somos livres. Todos nós somos livres. O verso 16 vai nos dizer isso. Como livre que sois. Mas, na verdade, nós fomos livres de um tipo de escravidão. A escravidão do pecado e do diabo. O diabo prevalecia-se com relação a todos nós, no sentido de que o pecado entra no mundo através dele, e isso prevalecia ele exatamente porque o pecado não tinha ainda recebido a sua condenação. Mas ela recebeu através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos nós somos livres. Porém, fomos livres do pecado para sermos servos de Deus, como o próprio Pedro autodenomina-se na segunda carta, capítulo 1, verso 1, que ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Pedro, ele está preocupado com os irmãos que viviam como servos, como escravos. Eles deveriam se submeter aos seus senhores, não somente se eles fossem bons, cordatos, mansos, humildes, bondosos, mas se eles fossem maus também. Existem patrões que são maus. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas alguém aqui deve ter passado por uma história dessas. Isso significa que por mais que seja o que for seus senhores, no que diz respeito à maldade, não há para os servos qualquer justificativa
para não obedecermos fielmente aos nossos senhores? Podemos parar e pensar e fazer a seguinte pergunta ao apóstolo Pedro: será que Deus é tão insensível com as minhas sensibilidades? Será que eu tenho que sofrer injustamente, mesmo eu fazendo as coisas corretas, certas, e ainda receber injustiça do meu Senhor? Deus responde ao apóstolo, dizendo no verso 19: porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de consciência. O que Deus está nos dizendo e ensinando é que suportar a crueldade, as injúrias, com medo ou de maneira forçada, não agrada ao Senhor. Isso não agrada aos olhos de Deus, mas deve ser feito de consciência. É o que o texto está nos dizendo. Quando fala de consciência, o apóstolo Pedro quer nos ensinar que nós devemos nos submeter aos maus tratos, tendo a consciência de que nós estamos servindo em última instância a Deus. Podemos ter senhores maus, mas na verdade, em última instância, o nosso trabalho é de servidão a Deus, servidão ao Senhor. Mas quando vierem, nós devemos estar submissos para louvor a Deus, se formos maltratados. O sentido melhor do que o apóstolo fala fica muito mais claro no verso depois, aí, verso 20, que diz: pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportem com paciência. Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. A consciência é que, uma vez, meus irmãos, que os servos são maltratados, envergonhados por não terem feito nada, precisamos então ter paciência, porque estamos fazendo para o Senhor. Todo o nosso trabalho é para Deus. Quando o nosso trabalho é feito para com o Senhor, nós precisamos ficar tranquilos, porque o nosso Deus está vendo todas as coisas, mesmo que não sejamos reconhecidos pelos senhores nossos. Mas o Senhor está vendo todas as coisas e está aprovando o que estamos fazendo, se estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: sofrer fazendo bem é louvável diante de mim, mas sofrer fazendo mal eu não me agrado. E por que nós devemos fazer isso? Porque nós temos Cristo como nosso exemplo. Antes do apóstolo apresentar Jesus Cristo como nosso exemplo, que ele vai fazer isso aqui, ele diz que nós temos um chamado. Eu e vocês temos um chamado. O verso 21 diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados. Eu devo concordar com alguém que comentou esse texto da seguinte maneira: quando Deus nos chama para uma tarefa, a nossa obrigação é obedecer a ela. É louvável quando sofremos injustamente, suportamos a dor com paciência, porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para sofrer. E ele continua: muitos pregadores da televisão dizem que Deus sempre deseja cura e prosperidade para seu povo e que por isso qualquer dor que possamos sofrer vem de Satanás e nunca da mão de Deus. Isso é uma distorção da verdade bíblica. Justamente o contrário é verdadeiro. Nossa vocação é um chamado para o sofrimento. Se o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu um chamado para sofrer, como conosco será diferente? Ora, não faz sentido sofrer dores e tristezas sem nenhum tipo de razão. Os ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles sofrem. Mas eles sofrem sem nenhuma esperança, porque eles confiam em si mesmos. A vida deles está arraigada em si mesmo, mas aquele que serve o Senhor, ele tem um sentido na vida, porque ele faz por causa de Cristo, por causa do Senhor e para a sua glória. Toda nossa submissão às autoridades é uma submissão ao Senhor Jesus.
Quando sofremos, é para Cristo que nós sofremos. Quando nos alegramos, é para Cristo que nós nos alegramos. Por essa razão, podemos dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Devemos entender que o contexto de Romanos, capítulo 8, verso 28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a cooperação ali é que todo sofrimento que nós passamos nos leva à semelhança de Jesus. Tudo que sofremos nos faz parecer mais com Cristo. Aqui está o louvor e a glória e a majestade do Evangelho, se parecer mais com Jesus. E devemos aceitar todo sofrimento, toda dificuldade, submetendo-se à vontade de Deus, à vontade do nosso Senhor. Jó estava sofrendo e mesmo assim ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. A mulher de Jó viu todo o sofrimento e aconselhou ele dizendo o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele, resoluto, decidido, que a mão do Senhor estava em sua vida, ele respondeu a ela dizendo o seguinte: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Todos nós, meus irmãos, eu quero dizer que todos nós, pelo fato de sermos pecadores, merecemos as piores coisas. Se estamos sendo sustentados, e nós estamos sendo sustentados, é porque Deus tem nos sustentado. É a bondade dele em nossa vida. É difícil nós aceitarmos o sofrimento, mas é exatamente isso que Pedro quer nos ensinar. Com paciência recebemos tudo que vem em nossa vida das mãos de Deus e devemos nos submeter e dizer: obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, porque eu tenho a melhor coisa na vida, que é o teu filho. Esse é o nosso chamado. Somos chamados a sofrer. Mas por que nós somos chamados a sofrer? Verso 21 responde: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos, melhor dizendo. O exemplo aqui é imitarmos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de Pedro em nenhum momento está dizendo que nós devemos sofrer como Jesus Cristo e no final seremos recompensados com a salvação. Porque existe a ideia de muitos por aí de dizer que estamos sofrendo como Cristo sofre para receber a bênção do perdão no final da vida. Não é verdade que a Bíblia diz isso? Tudo que fazemos, tudo que realizamos não passa de lixo, não passa de nada diante dos olhos do Senhor. Tudo que nós fazemos deve estar arraigado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pela salvação que recebemos através da fé, somente e unicamente. O que na verdade devemos imitar do Senhor aqui no texto? E aqui Calvino é brilhante. Ele diz assim: ele, Jesus, caminhou sobre o mar, purificou leprosos, ressuscitou mortos, restaurou vista aos cegos. Tentar imitá-lo nesses fatos seria absurdo, pois quando ele deu essas evidências de seu poder, não era seu objetivo que o imitássemos assim. Devemos, pois, neste aspecto, exercer o direito de julgamento, como também Agostinho, em algum lugar, nos lembra quando explica a seguinte passagem: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. E aí ele prossegue dizendo: e o mesmo se pode aprender das palavras de Pedro, pois ele aponta a diferença ao dizer que o que devemos seguir de Jesus é a paciência dele. Então, o exemplo que Cristo nos deixou é sua paciência, porque embora ele sendo humilhado, esbofeteado, ter sofrido, ele teve paciência. Porque se eu imitasse Jesus sofrendo nesse mundo e fosse a cruz, não faz sentido. É vazio, é oco, é sem vida. Mas eu devo imitar a paciência do nosso Senhor.
E uma vez que nós estamos em Cristo Jesus e com Ele nós vivemos, nós devemos entender que sofremos juntamente com Ele. Porque a palavra diz que o servo não está acima de seu senhor. E quando a palavra diz o servo não está acima do seu senhor, é uma tapa de luva na teologia da prosperidade. Cristo sofreu. Cristo foi maltratado. E nós também fomos chamados a isso. Porque nós estamos no mundo mau, cheio de pecado, cheio de injustiça, de corrupção. Quem está escrevendo esse texto que estamos lendo é exatamente o apóstolo Pedro, que amaldiçoou o Senhor Jesus Cristo na noite em que ele foi traído. Ele praguejou. Praguejar significa amaldiçoar o Senhor. Ele viu o caminho doloroso de nosso Senhor Jesus Cristo e ficou distante dele. Agora, convertido, escrevendo para a igreja, ele viu que o que fez era diabólico e reconhece que o cristão deve sofrer e morrer por causa do Senhor Jesus Cristo. E a história nos conta que o próprio Pedro, debaixo do governo de Nero, onde houve uma perseguição, ele aceitou a condenação sobre sua vida, de morte de cruz, mas ele queria ser crucificado, segundo Eusébio, de cabeça para baixo, para não ser identificado ou comparado com a morte do seu Senhor. Isso é uma vida transformada. Nós aprendemos que nossa recompensa, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Devemos, meus irmãos, esperar somente nele. Os primeiros leitores da carta de Pedro estavam sofrendo injustiças, sendo até mesmo esbofeteados, esses servos. Nós também sofremos injustiças, mas lembremos que Pedro nos ensina: se entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Ao longo da carta de Pedro, ele continua falando sobre essa temática. Capítulo 3, verso 14, verso 17, capítulo 4, verso 13 ao 16. Pedro está seguindo os passos de Jesus e ensinando o que Jesus disse. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa vocês terão? Até os pecadores fazem isso. Lucas 6, verso 33. Até as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, não têm salvação, fazem isso. Faz o bem a quem lhe faz o bem. A nossa vida é o contrário. Nós devemos fazer o bem a quem nos faz mal. Isso é um chamado ao sofrimento, gente. Quando o servo faz a vontade do seu senhor, está fazendo a vontade de Deus. O servo, ele sofre injustamente quando faz o bem ao seu senhor e mesmo assim é maltratado. Mas quando fazemos justamente o serviço, nosso Senhor do céu está nos assistindo e com isso nós devemos suportar com paciência e sem nenhuma murmuração as injustiças dos injustos. Cristo nos ensinou: bem-aventurados são vocês quando por minha causa o insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, irão perseguir vocês. Deus nos dê sabedoria diante de tanta dificuldade, diante de tanta oposição que a gente vem em nossa caminhada a receber. Submetamos somente à vontade de Deus. Então o apóstolo Pedro está falando sobre submissão às autoridades que foram constituídas por Deus. Exatamente nesse texto que nós estamos, ele está tocando sobre esse assunto de servos e senhores, que precisam se submeter os servos aos senhores, ainda que eles sejam maus, corruptos. E ele diz isso que nós devemos fazer por causa do exemplo de Cristo, tendo paciência. Verso 21 diz: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Pedro usa a frase, preste atenção, meus irmãos, sofreu no lugar de vocês. Ele não fala aqui, morreu no lugar de vocês, embora Cristo morreu no nosso lugar. Mas nesse contexto, ele fala, sofreu no lugar de vocês. E por que ele faz isso? Porque ele quer
mostrar para os cristãos que os sofrimentos da vida de Cristo teve, que foi o máximo, a cruz, nós também iremos sofrer neste mundo. Não igual a ele, mas nós iremos receber nessa vida uma porção ou uma porção de sofrimento, perseguição, humilhação, exatamente por praticar a justiça. Cristo obedeceu ao Pai diante de uma difícil oposição, de uma dificuldade muito grande. O propósito, segundo o texto de Pedro, foi deixar exemplo com o fim de que a gente siga os seus passos. Paciência, reverentemente, colocando as coisas na mão do nosso Senhor, do nosso Deus. Os 4 últimos versículos do capítulo 2 que nós estamos, cita Isaías 53. Se vocês fizerem uma leitura, vocês irão observar. O verso 22, ele cita Isaías 53, verso 9. O verso 23 cita Isaías 53, 7. O verso 24 é uma citação pontual, mas existe pelas expressões evidência que seja 53, verso 5 e verso 12. E por fim, o verso 25, que cita Isaías 53, verso 6. Sofrer injustamente. O texto diz que ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, nem foi encontrado dolo em sua boca. Ele está citando Isaías 53, verso 9, que diz, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Cristo Jesus sofreu injustiças, mas ele, nosso Senhor, o nosso Deus, mesmo assim não cometeu pecado. Existem vários textos que corroboram que Jesus Cristo era imaculado, santo plenamente. Citar alguns. Judas diz assim, pequei traindo sangue inocente. Quem de vocês, Jesus disse, me convence de pecado? Pilatos perguntou o que é a verdade. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e disse o seguinte, eu não acho nele crime algum. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Está descrito em Mateus 27, João 8, João 18, 2 Coríntios 5 e Hebreus capítulo 4. O Senhor Jesus Cristo tinha um propósito em sua vida, que era agradar o Pai, mesmo diante de tanta oposição, diante de tantas circunstâncias adversas, ele não cometeu pecado. Ele submeteu à vontade de Deus. A advertência de Deus para nós aqui, para os cristãos, é não pecar diante de uma intensa pressão. Isso é muito difícil. Pedro está nos ensinando, guiado pelo Espírito, dizendo, olhe, não cometa pecado diante de uma intensa pressão que vocês irão receber. É claro que ali ou aqui a gente peca debaixo de uma intensa pressão. Moisés foi exemplo disso. O povo estava no seu ouvido direto, reclamando, murmurando no deserto. Ele, em vez de falar à rocha, ele fere a rocha. Debaixo de uma tensão e uma pressão imensa. Mas a Bíblia nos exorta a não vivermos assim, a termos paciência diante das adversidades. Como nosso Senhor Jesus Cristo serve de grande motivação para nós. O escritor aos Hebreus diz, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não se cansem, meus irmãos, nem desanimem. Olhem para o Senhor Jesus. De que forma Cristo sofreu tamanha afronta? Como é que Pedro descreve o sofrimento de Cristo nesse texto?
O apóstolo responde no seguinte, no verso 23. Ele diz o seguinte no verso 23. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Mais uma vez, Pedro tem em mente o profeta Isaías 53, verso 7, que diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O Senhor Jesus Cristo foi muito mais insultado na cruz, com muito mais intensidade na cruz. O texto sagrado nos informa o seguinte: então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu, diz o texto. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito, muito admirado. Que paciência diante de adversidade. Exatamente para isso que o Senhor nos chama. Quando os seres humanos são maltratados, o instinto é logo vingança. Isso também chega ao nosso coração. Pensamos que temos que ferir aqueles que nos feriram. Rapaz, eu vou pegar ele na próxima. Os homens e as mulheres pensam em dar o troco mais cedo ou mais tarde. Não deve caber em nossa mente, não deve estar em nossa mente. Quando pensamos assim, é porque imaginamos que Deus não está no controle de nossa vida. Quando nós queremos revidar, quando nós queremos a vingança do nosso próprio coração para com aquele que nos faz o mal, nós queremos, na verdade, se insurgir diante do Senhor. Porque nós imaginamos que Deus não está no controle da situação. Porém, para aqueles que confiam profundamente no Senhor Jesus Cristo e sabem que tudo está nas mãos dele, a situação da vida, todas as circunstâncias, coloca tudo na mão de Deus e diz: Senhor, resolve, porque eu não tenho condições de resolver. Nas palavras de Pedro diz que diante de tanta afronta, ele entregava-se àquele que julga retamente. A palavra julga retamente, ou entregava-se, melhor dizendo, é transferia ou se submetia. Eu transfiro essa minha vingança para o Senhor, meu Deus. É do Senhor, Pai Todo-Poderoso. O Senhor Jesus não somente entregava a sua própria vida, mas aqueles que o maltratavam, como toda situação, nas mãos do Senhor. Não era somente sua vida que ele entregava nas mãos de Deus, mas também aqueles algozes, aqueles que lhes faziam mal. Jesus, em vez de pensar em devolver o que estavam fazendo com ele, sendo Deus que ele é, e tem todo o direito de destruir todos, ele preferiu entregar a situação na mão de Deus, na mão do Pai. Pedro quer nos ensinar que devemos suportar pacientemente as infâmias e perversidade para termos Deus como nosso juiz e defensor. Deus é o nosso juiz, não se esqueçam disso. Por mais que os ímpios maltratem os filhos de Deus, eles não ficarão impunes, porque Deus é quem julga todos eles. Mais uma vez, me permitam lançar a mão do comentário de Calvino, que diz: pois ninguém pode refugiar-se na fidelidade e proteção de Deus, senão aquele que no espírito manso esperar por seu juízo. Pois aquele que se apressa a tomar vingança se intromete no que pertence a Deus e não suporta que Deus exerça seu próprio ofício. Deus tem um ofício de juiz, e quando eu me vingo, eu estou tirando o direito de Deus, apesar dele julgar todos nós.
Eu estou dizendo, na verdade, com isso o seguinte: olha, Deus, o Senhor não julga, certo? Deixa que eu faço. A vingança pertence ao Senhor. O texto diz, em referência a isto, Paulo afirma, dá lugar à ira, Romanos 12, 19. E assim ele notifica que se fecha o caminho a Deus para que ele mesmo exerça o juízo. Quando nós antecipamos esse juízo, não cabe a mim e a vocês, mas cabe ao Senhor. Quando nos colocamos no lugar de juiz, estamos querendo usurpar o direito de Deus julgar os homens. E isso é um pecado. Um pecado que acometeu Adão no Jardim do Éden, de orgulho, de ser igual a Deus, e isso acompanha a humanidade. Mas nós temos Jesus e ele transformou a nossa vida. Nesse sofrer injustamente, o texto diz que Jesus estava carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, verso 24, os nossos pecados. Vivamos para a justiça, pelas feridas dele vocês foram sarados. Isaías 53, verso 4 e 5, mais uma vez. A importância, meus irmãos, do que o apóstolo Pedro está dizendo é que por meio da morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebemos a libertação dos grilhões do pecado, de forma que estamos mortos para o pecado e vivemos para Deus. Quando vamos a Deus com arrependimento e fé, ficamos cada vez mais livres da tirania do pecado. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus, devemos nos submeter à sua palavra, aos seus ensinamentos, e com isso nós ficamos livres das amarras do pecado cada vez mais. Mas só ficamos livres porque uma vez fomos libertos. Por meio da fé na pessoa de Jesus, nós fomos justificados, perdoados, regenerados, reconciliados com o Senhor. Qual a consequência de Cristo ter entregue sua própria vida no madeiro por nós? Deus responde, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Verso 24. Observem o texto. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Observe que Pedro, ele muda da primeira pessoa para a segunda. Ele diz assim, nossos pecados para que nós vivamos. Aí ele muda para a segunda pessoa. Fostes sarados. Ou vocês foram sarados. Ele faz isso porque ele ainda tem em mente o contexto de escravos e senhores. Ele quer dizer, vocês servos, que apanham injustamente dos seus senhores, vocês conhecem mais do que ninguém os sofrimentos injustos que Jesus passou. Mas pelo sofrimento deles, vocês receberam perdão dos pecados. A palavra usada por Pedro, sarados, curados, significa curados do pecado, perdoados dos seus pecados. Era o sentido usado pelos profetas. E aqui eu me utilizo de Isaías e Jeremias. Isaías diz, torne sensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então, na minha conversão, eu sou curado, eu sou perdoado. E vocês também. Nós fomos. Isso é uma realização feita. Jeremias diz, curam superficialmente a ferida do meu povo. Falando dos profetas. Dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ele estava dizendo, mas eu curo vocês profundamente. Eu perdoo vocês profundamente, meu povo. Apesar de Pedro estar pensando a princípio da cura dos pecados dos servos, a aplicação ela é muito mais ampla, porque a profecia ela visa todos os crentes. Fomos perdoados, fomos sarados, fomos curados pelas feridas de Jesus, e somente o Evangelho, somente Deus pode fazer tamanha coisa, que é inconcebível, gente, ao pensamento natural do homem, que não é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Como é que pode eu ser curado das minhas feridas porque outro recebeu a ferida?
Isso é a graça de Deus. É a morte vicária de Cristo. Fomos perdoados, sarados, curados pelas feridas de Jesus. E por esta razão nós temos Jesus como nosso pastor e bispo de nossas almas. É o que diz o verso 25. Diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Quando Cristo é descrito como pastor, temos logo em mente ovelhas. A descrição é nosso comportamento como ovelhas aqui. Sproul disse o seguinte: se você já viu um rebanho de ovelhas soltas, você sabe que aquilo é um caos em movimento. Ele está falando de ovelhas que não têm pastor. É um caos em movimento. Elas não permanecem juntas, elas correm para lá e para cá e se atropelam mutuamente. Elas se desviam e se perdem. Somos todos assim. Vagamos por todos os lados e não permanecemos no caminho que Deus nos preparou. O apóstolo cita 2 títulos de nosso Senhor Jesus Cristo, pastor e bispo, um supervisor. Pedro, certamente, quando fala que Jesus é pastor, ele lembra da pregação do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse que ele é o bom pastor. João, capítulo 10, verso 11. E por sua vez, quando Jesus Cristo diz que é o bom pastor, ele tem em sua mente o Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor. E a melhor versão é, de nada se terei falta. Vocês sabiam? As nossas traduções diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas me falta um monte de coisa, gente. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. E sabe por que eu não sentirei falta de nada? Porque o Senhor é meu pastor. Jesus, ele é o bom pastor porque ele está atento ao bem-estar de suas ovelhas, alimentando, cuidando para que os lobos não se aproximem, mas sejam expulsos de perto de suas ovelhas. Mas ele usa outro título, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é bispo. Ele é supervisor de nossas almas. Jesus Cristo, nosso Senhor, está supervisionando as suas ovelhas. Alguém disse inteligentemente o seguinte: a palavra grega aqui para bispo é episkopos. A raiz dessa palavra, em sua forma substantiva, é skopos, que gerou a palavra em inglês scope. Eu acho que é assim. Com a qual formamos termos como microscópio e telescópio. São instrumentos que nos permitem ver coisas pequenas ou distantes. Eles aumentam nossa capacidade de visão. No mundo grego antigo, episcopos era um homem que vinha sem anunciar, vinha inspecionar e verificar as tropas se estavam preparadas para a batalha. Caso elas não estivessem preparadas, elas seriam castigadas. Se estivessem preparadas, elas seriam parabenizadas e recompensadas. É assim que Cristo, bispo, nos inspeciona. Ele sabe o que passa no seu coração, se nós estamos preparados para o grande dia do nosso encontro com Ele. E Ele vai nos abençoar com a recompensa da vida eterna. Não conhecemos as condições mais profundas de nossas almas. E precisamos prosseguir em nossa santificação, porque nós tomamos decisões erradas. Mas Cristo, nosso bispo, que sabe tudo de nossa alma, porque Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Ele nos ajuda na caminhada de santificação. Conhecemos o pastor e bispo de nossa alma quando nos convertemos ao Senhor. Quando a gente se arrependeu dos nossos pecados. Quando o Espírito trabalhou em nosso coração, mudou a minha mente, a mente de vocês, o nosso coração, as vontades que nós tínhamos, nós abandonamos e dissemos assim, eu não quero mais essa vida, eu quero uma nova vida e uma nova vida somente com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus Cristo, como aquele que morreu e ressurgiu dentre os mortos, como aquele que foi pregado no madeiro,
nós recebemos a liberdade dos pecados que nos faziam escravos. E hoje nós temos livre acesso ao nosso Senhor e nosso Deus, porque Ele é o nosso pastor e nosso bispo. Que Deus ajude seu povo. Deus ajude todos nós a sermos bons servos e sermos bons senhores. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu nome pela tua misericórdia e graça. Obrigado pelo teu povo reunido, pela tua igreja que se ajuntou nesta noite para te bendizer o nome. Que o Senhor nos ajude a entendermos cada vez mais a tua palavra. Leva-nos a obedecer o teu evangelho, pois somos pecadores errantes. Se o Senhor não direcionar no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos, assim, Senhor, viver de conformidade com o mundo, e não é isso que queremos. Nos faz cada vez mais homens santos, ajuda a sermos bons patrões, senhores, ajuda também a sermos bons servos. Que haja amor mútuo, respeito mútuo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oramos pelo teu povo, pela tua igreja, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha curá-los, abençoá-los, libertá-los. Que o Senhor derrame cura sobre cada um deles. Que o Senhor ajude aqueles que estão ansiosos a descansar no Senhor. Nos leva a sermos alimentados pela tua palavra. Nos faz desejosos, sedentos, nos dá fome, Senhor, das Escrituras, para conhecermos mais o Senhor e vivermos segundo o teu evangelho. Abençoa, Senhor Deus, os casamentos dos teus filhos, que haja cada dia mais amor mútuo. Que o Senhor abençoe os nossos filhos, que o Senhor faça eles crescer no evangelho de Jesus. Que o Senhor traga de volta aqueles que estão desviados pelo teu poder, pela tua graça e a tua misericórdia. Oramos pelo nosso pastor e a irmã Kelly, pelo seu filho Miguel, pelo seu filho Daniel. Tenha misericórdia da irmã Kelly, estanca o sangramento, cura ela, Senhor, coloca a tua boa mão, dá sabedoria, Senhor, ao nosso pastor Thomas. Que o Senhor abençoe Miguel e abençoe também, Senhor, Daniel. Que nasça com saúde, bem, para a glória do teu nome. Que seja diagnosticado segundo a tua direção e tudo venha, Senhor Deus, concorrer para a glória e louvor do teu santo nome. Pedimos pelo teu povo, pela tua igreja, que sejamos homens e mulheres, jovens, fortes na palavra do Senhor. Não nos deixa, Senhor, desonrarmos a ti durante a semana, mas ajuda-nos a honrarmos o teu nome com nossa vida, com nossa fala, com nossos pensamentos. Que o Senhor trabalhe em nossos corações. Vem sobre os trabalhos da igreja nesta semana, abençoar a nossa vida, iluminar, fazer com que o teu nome seja honrado. Assim oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.